Sejam bem-vindos, amantes da judiciária, e hoje vamos apresentar os crimes em que os arguidos em sede da audiência são acusados. Vamos mencionar também os nomes dos acusados das dívidas ocultas, a começar com o Bruno Langa, que é o coautor no crime de associação para delinquir, crime de chantagem, corrupção para ato ilícito, 4 crimes de falsificação, 4 crimes de uso de documentos falsos, 3 crimes de peculato ao apoderar-se dos fundos de empréstimo da Credit Suisse com garantia de Estado na Previnvest Shipbuilding. E também se fez substituir das funções de Antônio Carlos do Rosário e do Gregório Leão e Cipriano Mutota por aceitar suborno no valor de 8 milhões e 500 mil dólares, prejudicando o projeto de proteção de zona econômica costeira. Projeto este que era representado pela Proíndico. É acusado também em 2 crimes de posse de armas proibidas e o crime de branqueamento de capital, por ter recebido valores de ajuda de custo pela CISI indevidamente pagas pela Abu Dhabi, para ir viajar a Abu Dhabi. Em seguida temos o Teófilo Pedro Nhangumel, acusado em coautoria no crime de associação para delinquir, crime de chantagem, juntamente com Bruno Langa por convencer Ndambi Guibuza, crime de corrupção passiva para o ato ilícito para apresentar seu pai e flexibilizar documentos, 4 crimes de falsificação, 4 crimes de uso de documentos falsos, 3 crimes de peculato ao se apoderar de fundos remetidos ao banco Credit Suisse para a Proíndico no valor de 8 milhões e 500 mil dólares, ao beneficiar-se também de passagens aéreas fornecidas pela CISI nas viagens e ajuda de custos para a Alemanha e Abu Dhabi. Cipriano Mutota, também coautor no crime, coautor moral e material no crime de associação para delinquir, corrupção passiva para ato ilícito, falsificação de outros escritos, peculato ao apossar-se de fundos pela Credit Suisse enviadas à Previnvest para a Proíndico. Armando Ndambi Guibuza, também acusado no crime de associação para delinquir, crime de chantagem ao receber documentos sobre as potencialidades da Previnvest para a proteção da zona econômica exclusiva, para o fornecimento de uma solução para a proteção da zona econômica exclusiva fornecida por aquela e prometer apresentar ao pai com vista a influenciá-lo para flexibilizar a contratação da Previnvest com vista a alcançar vantagens. É acusado também de corrupção passiva para o ato ilícito, 3 crimes de falsificação de outros escritos, 3 crimes de uso de documentos falsos, 3 crimes de peculato ao apossar-se de fundos pertencentes à Proíndico. O Ministério Público diz que sabia que o valor pertencia ao Estado, mesmo assim beneficiou-se de passagens aéreas fornecidas à CISI, fornecidas aliás pela CISI, e ajuda de custos para a Alemanha e Abu Dhabi. No entanto, crime de branqueamento de capitais. Mais em diante temos o senhor Gregório Leão José, acusado também no crime de associação para delinquir, corrupção passiva para o ato ilícito, abuso de cargo ou de funções, 2 crimes de falsificação de outros escritos, crime de peculato ao apossar-se de fundos do Estado, sabendo que o valor de suborno também pertencia ao Estado,
apossando-se no valor de $8.999.916, correspondentes a $227.997.932,69. Também apossou-se no valor de €2.999.915,22, correspondente a 387.794.173 meticais e 45 centavos, ao ordenar também a inclusão de pessoas estranhas ao Estado dentro da CIS nas deslocações para Durban, Alemanha e Abu Dhabi, autorizando passagens e ajudas de custo, nesse caso, também ao crime de branqueamento de capitais, uma vez que ele era o dirigente da CIS. Antônio Carlos do Rosário, acusado também no crime de associação para delinquir, corrupção passiva, abuso de cargo e função, 4 crimes de violação de regra de gestão, 5 crimes de peculato ao apossar-se de fundos do Estado, sendo servidor público e sabendo que o dinheiro era do Estado, tendo-se apoderado o valor transferido às empresas Proíndico no valor de $13 milhões, outro valor para Ematum no valor de $4 milhões e, por último, o valor transferido para Amam no valor de $1 milhão e, consequentemente, branqueamento de capitais, sendo o último crime. Ângela Denise Buque Leão, também acusada no crime de associação para delinquir, 2 crimes de falsificação de documentos, crime de peculato ao aderir ao propósito do Sr. Gregório Leão, Antônio do Rosário, Bruno Langa, Teófilo Nhangumele e Cipriano Mutota, juntando-se a estes para desviar dinheiro do Estado e colaborar. No caso, também é acusada no crime de branqueamento de capitais. Outro senhor é o senhor Fabião Salvador Mabunda, acusado no crime de associação para delinquir, 2 crimes de falsificação de documentos, também no branqueamento de capital. Senhor Sidônio Citoe, acusado no crime de associação para delinquir, no crime também de branqueamento de capitais. Cremildo Josias, acusado no branqueamento de capitais. Bandi Anabela Buque Enig, acusada no crime de branqueamento de capitais. Kessalgi Essuarda Pulchande, acusado no crime de associação para delinquir e branqueamento de capitais. Sidônio Jaime, acusado no crime de associação para delinquir e no crime de branqueamento de capitais. Naimo José Quimbini é acusado no crime de associação para delinquir e branqueamento de capitais. Maria Inês Moena Doves, acusado no crime de associação para delinquir, corrupção passiva para o ato ilícito, falsificação de documentos e branqueamento de capitais. Sérgio Alberto Namburrete, acusado no crime de associação para delinquir, branqueamento de capitais. São só esses 2. Em seguida tem Márcia Namburrete, que foi depois despronunciada no crime de branqueamento de capital, o que significa que não vai ser julgada e já está em casa a descansar em paz. Sorte sua, senhora Márcia Namburrete, porque ainda vamos continuar aqui com os acusados. Em diante temos o senhor Elias Moiane, acusado no crime de associação para delinquir e branqueamento de capitais. Mais adiante, Renato Manuel Matus,
acusado no crime de associação para delinquir, corrupção passiva para o ato ilícito e branqueamento de capitais. E, por fim, o senhor Zulficar Ahmad, acusado no crime de branqueamento de capitais. E o Estado apurou algumas indemnizações que devem ser feitas. Na altura foi decretada a perda de bens pela meritíssima juíza Ivandra, que vai servir de indemnização ao Estado, medida esta que já foi executada. Quando se diz executada, significa que o tribunal já conseguiu reaver os bens, já foram reavidos os bens. E mesmo assim o Estado fixou uma indemnização com base em estudo de viabilidade da produção e os ganhos. Nesse caso estamos a falar dos lucros que as empresas que pediram esse valor haviam feito os seus projetos e demonstraram na altura quanto é que iriam ganhar a quando da prossecução dos seus fins. No caso, o estudo de viabilidade feito pela Proíndico geraria lucros de 607 milhões de dólares até dezembro de 2016 e nesse valor pagaria a FMI o valor de 556 mil milhões de dólares, aliás, 556 mil milhões e 2 milhões de dólares. Esse seria o valor pago e o restante seria lucro. E depois, em diante, a Ematum faturaria 192 milhões de dólares e, por fim, a MAM faturaria 15 milhões e 900 mil dólares, totalizando um lucro para o Estado no valor de 895 milhões e 500 mil dólares. Por que é que nós dissemos que esse dinheiro seria do Estado? Porque as empresas Proíndico, Ematum e Amam são empresas públicas. São empresas criadas pelo Estado, mas com uma autonomia financeira própria. Entretanto, as empresas públicas são empresas do Estado. E também fez uma soma adicional da receita dessas empresas públicas, que até hoje seria um total ganho de 2 mil milhões e 902 milhões e 500 mil dólares, acrescendo juros até a execução da sentença. O que significa que este é o valor em que o Estado pede de indemnização àqueles que vão ser condenados aos crimes que ali estão sendo acusados. Nesse caso, o maior crime que está ali em conjunto é o crime de associação para delinquir. Então, caros amantes da judiciária, este foi o nosso resumo da acusação e dos nomes das pessoas que estão sendo indiciados em sede de audiência e julgamento. Vamos assistir, ou vamos ainda continuar a acompanhar este canal. E não se esqueçam de ativar o sininho de notificações. Antes disto, inscrevam-se neste canal para que a gente continue a trazer conteúdos dessa natureza e mais férteis para a nossa própria atualização. Fui!